pessoal, tudo bem? Eu sou a Lara Uê, eu tenho 27 anos hoje, fui convidada pela Renata, que é uma das organizadoras do Transformando Carreira, para falar com vocês, para trocar uma ideia sobre essa questão de mudar ou não, se motivar a buscar uma nova oportunidade ou se manter no que a gente já escolheu um dia. E ela me convidou através de um post. A gente nós estudamos juntas e continuamos mantendo contato pelo Facebook. E um dia ela viu um post que eu compartilhei, que era um texto que falava sobre carreiras. E eu compartilhei o post e fiz um texto meu em cima desse post. E o texto original falava sobre essa questão das pessoas cada vez mais estarem focadas na carreira, focadas em aprimoramento, em pós-graduação, MBA, morar no exterior, ter um carro super legal, comprar um apartamento, mas deixar a realização pessoal de lado, por causa de toda essa ambição em crescer na carreira. E isso aconteceu comigo, né? Durante um período esse também era meu objetivo. E um dia eu percebi que não estava valendo a pena. E eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês e contar um pouco da minha história e quem sabe motivar aí o pessoal que está pensando em mudança a realmente tomar essa atitude como eu tomei e como hoje eu me sinto muito melhor do que eu me sentia há um tempo atrás. Então, queria agradecer a Renata, o pessoal da organização, porque quem sabe se eu tivesse tido essa oportunidade de ver alguém falando sobre isso, a minha decisão tivesse sido mais fácil, né? Porque realmente não é fácil. Eu me formei em técnica gráfica, né? Com foco em pré-impressão de produção gráfica, em design e toda a parte de produção gráfica. Isso num curso técnico no Senai. E junto com esse curso técnico eu fiz publicidade e propaganda, comunicação social na PUC, que é uma das universidades consideradas aí de muito conceito no mercado. Então eu tive a oportunidade de cursar ao mesmo tempo de fazer esses dois cursos ao mesmo tempo e no fim não consegui trabalhar, né, nos 2 primeiros anos, porque eu fazia a faculdade na manhã e o curso à tarde. Então a partir do terceiro ano de faculdade que eu realmente comecei a me projetar no mercado de trabalho e fui procurar oportunidades, né? Então eu já estava no meio da faculdade, com um curso técnico na mão, diploma de curso técnico na mão, e fui atrás de um emprego legal para começar a minha carreira. E consegui, não demorou muito, consegui um emprego, consegui um estágio, na verdade, pelo técnico. E aí fui efetivada nesse emprego e fui crescendo, cresci um pouco. E aí as coisas estabilizam e a gente começa a se desmotivar. E aí eu queria buscar mais, eu queria mudar, realmente entrar na área de publicidade, de marketing. E me surgiu uma oportunidade numa empresa de intercâmbio. Eu acabei saindo da onde eu estava, aceitei ganhar um pouco menos por um cargo que eu achava que era melhor naquele momento para minha carreira. E assim foi o que aconteceu. Eu acabei trocando de emprego e cheia de esperança, com uma oportunidade nova na mão, queria crescer, queria expandir, queria, né, acumular vivências e fui. E foi bacana, não me arrependo nem um pouco, foi muito legal, conheci pessoas que me ajudaram muito e que, inclusive, contribuíram para que essa mudança na minha vida acontecesse, né? Porque, assim, na verdade a gente acaba escolhendo uma graduação ou uma carreira muito cedo. Eu, com 17 anos, prestei vestibular e praticamente resolvi o que eu ia fazer pro resto da minha vida até então, né? E eu acho que 17 anos é muito pouco. A gente tem muito pouca experiência e no fim é o que acaba acontecendo com todo mundo hoje em dia, né? As pessoas acabam tendo que correr para entrar numa faculdade, porque se não entrar na faculdade, o que você vai fazer? E quem não tem faculdade hoje em dia não consegue fazer nada, não consegue ter um emprego bom, não consegue ter uma renda boa.
E, enfim, foi o que aconteceu comigo e imagino que seja o que aconteça com a grande maioria dos jovens de hoje em dia, que estão hoje nessa etapa de formação. E escolhi publicidade, adoro publicidade, mas a carreira não estava legal. Eu comecei a me sentir presa, aquela história de ter hora para entrar, não ter muita hora para sair. O retorno financeiro não era tão satisfatório. É uma área assim, extremamente fechada, então quem tem o tal do QI, o QI indica, acaba conseguindo vagas melhores. E quem não tem, tem que ralar pra caramba. E eu tava ralando pra caramba. Mas mesmo assim comecei a me sentir bem desestimulada. Eu saía de casa, pegava o trânsito, chegava no escritório. Aí era o dia inteiro naquela mesmice. Os problemas sempre os mesmos, as dificuldades de resoluções as mesmas. Tudo dependendo de um superior, do superior, do superior, do superior, do superior. E a gente acaba ficando um pouco sem perspectiva do que fazer, né? E eu comecei a me sentir super presa. Um dia eu tava almoçando no refeitório da empresa e eu olhei pela janela. Aí eu tava almoçando aqui na mesinha, aí a janela tava na minha frente, tinha uma grade, uma outra grade por cima da grade, na frente tinha um muro, e em cima do muro tinha aquele espiral cheio de arame farpado. E aí eu pensei bem, olhei aquilo e falei, eu tô numa prisão. Eu chego aqui, tenho que ralar, porque a gente precisa apresentar resultado, e tô me sentindo presa. Eu não vejo o dia passar, eu não vejo a hora passar. Chego aqui durante o dia, vou embora, já tá noite. Chego em casa à noite, não dá muito tempo de fazer nada. E isso acabou fazendo com que eu me desestimulasse ainda mais da carreira aí convencional. E tava bem desanimada mesmo, na verdade. Já tava pensando em talvez buscar uma nova oportunidade, começar a botar o currículo no mercado de novo. Tava pensando em fazer outros cursos de aprimoramento e aquela linha que normalmente as pessoas seguem, né? Nessa época eu acabei tendo o período de férias e eu me interessava muito pelo mundo animal. Tanto é que eu já era voluntária numa ONG de proteção animal aqui de São Paulo, que é o Adote um Gatinho, que é a maior ONG de resgate de gatos em São Paulo, resgate e adoção de gatos em São Paulo. E eu era voluntária da ONG já e estava curtindo muito fazer esse trabalho de voluntariado. E eu fazia o voluntariado no sábado, normalmente aos sábados. E aí eu parei para pensar e comecei a perceber que o trabalho que eu fazia sem ganhar dinheiro era o que me dava mais satisfação pessoal. Mas até aí, o que você vai fazer com isso, né? A gente não tem muita motivação de se impulsionar ou de mudar. E também, às vezes, não tem pra onde correr, né? Eu me vi nessa questão de não saber o que fazer. Não ter pra onde correr e pensar, pô, eu fiz 4 anos e meio de faculdade, 2 anos de um curso técnico, o que eu vou fazer com isso? Foi uma faculdade que, felizmente, meu pai teve oportunidade de pagar, então eu pensava também no lado dele, pensava, poxa, ele pagou tanto dinheiro pra eu me formar e eu tô tão insatisfeita, será que não é um pouco de ingratidão? E isso acabou pesando um pouco. E aí chegou minha época de férias e eu trabalhava numa empresa de intercâmbio, comecei a pesquisar sobre os destinos que a empresa vendia e tal. E me interessei muito por um programa de intercâmbio que chamava Trabalho Voluntário, para variar. E era um programa na África do Sul. A viagem consistia em passar no mínimo 2 semanas, 15 dias num parque, um parque reserva, um parque turístico. E esse parque trabalhava com grandes felinos, então tinha leão, tigre, leopardo e outros animais. Tinha hienas, girafas, zebra. E aquilo me encantou de um jeito assim que eu pensei, nossa, deve ser incrível ir pra lá. E foi o que eu fiz, eu peguei as férias, peguei a grana das férias e fui fiz esse programa de trabalho voluntário. E lá, de novo, eu me peguei acordando 7 horas da manhã, nas férias,
pagando pra estar lá, e eu tinha que acordar às 7 horas da manhã, porque a minha função no parque naquele dia era ir no recinto onde os leões filhotes ficavam, pra recolher o cocô dos leões. E aí isso, de novo, me deu aquele start de falar, pô, eu tô aqui nas férias, de manhã, esse sol, esse dia maravilhoso, eu tô indo pegar cocô de leão e tô incrivelmente mais feliz do que se eu tivesse na minha rotina diária. E isso foi muito forte, né? Dentro de mim isso causou realmente um impacto e aquilo ficou na minha cabeça. Eu voltei de férias, porque infelizmente as férias acabam. Eu voltei de férias e eu não conseguia voltar a trabalhar direito, demorava pra pegar no tranco, não ia. E aí eu comecei a realmente questionar de uma forma muito mais realista se o que eu tava fazendo era o que eu queria fazer pra sempre, até um dia eu me aposentar, ou até um dia eu ser uma pessoa muito bem sucedida que não precisasse mais trabalhar. E eu percebi que não. E aí é que vem a questão, né? O que a gente vai fazer? Porque quando a gente tem um planejamento traçado e a gente vai seguir, você tem plano, você tem rumo. E quando você vê que aquilo não tem mais chão, alguma coisa tem que mudar, mas como? O quê? E aí eu comecei a me questionar, comecei a procurar alternativas, não sabia muito o que fazer, conversei com várias amigas, várias pessoas sobre o que eu estava sentindo, sobre o que eu ia fazer com aquilo tudo que estava acontecendo. E uma grande amiga minha estava passando mais ou menos pela mesma situação, de também tava na época desempregada, e a gente juntas, né, fomos tentando buscar alternativas do que a gente poderia, de como a gente poderia reagir a tudo isso. E nesse meio tempo, eu acabei conhecendo a Cão Cidadão, que é a empresa de onde hoje em dia eu sou franqueada, por uma outra amiga nossa, então a gente trocou muita informação, a gente conversou muito. E a Cão Cidadão é uma empresa de adestramento e comportamento animal. É a empresa que foi idealizada pelo Alexandre Ross, que é o Dr. Pet. E hoje ele franquia. Então, cada adestrador da equipe é um franqueado e eu me tornei uma franqueada. Passei por um processo super longo de treinamento, né? Além de todas as taxas, de todo o investimento que eu tive que fazer. Mas consegui mudar, consegui me tornar uma adestradora. Hoje eu sou uma adestradora de animais, muito mais de cães, mas a gente acaba topando por alguns outros desafios por aí pela frente. E eu queria contar isso pra vocês hoje, porque realmente foi uma coisa que eu nunca achei que fosse acontecer, né? A minha paixão pelos animais acabou se tornando o que hoje é a minha fonte de renda. Eu pensei muito, foi muito difícil tomar a decisão, né? Foi difícil porque, por tudo que eu já falei, da questão da formação e da família, eu sabia que meu pai ficaria um pouco chateado, e realmente aconteceu. Ele no começo ficou muito apreensivo quando eu contei pra ele quais eram os meus planos. Quando eu contei, eu já tava meio no meio do caminho, então eu já tinha tomado a minha decisão, mas eu precisava compartilhar isso com todo mundo. E realmente muitas pessoas ficaram bem apreensivas com que rumo que ia tomar, né? E eu também, lógico. Tive que largar o emprego, pedir pra ser demitido, pedir pra sair do outro emprego, então eles não me demitiram. Eu tive realmente que pedir as contas, e aí você começa a perceber que a vida de gente grande pega, né? Porque e aí? E a grana? E o tempo? E quando que eu vou ter uma remuneração de novo? Enfim, tudo isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar bastante. No período que eu tava em treinamento, o cachorrinho que eu tava treinando, adestrando pra fazer uma última prova que a gente tem que fazer, ele era um cachorro já mais velhinho e ele acabou me dando mais trabalho do que o esperado. Então, o tempo que eu fiquei sem remuneração foi maior do que eu tava esperando. Mas não foi ruim, porque eu aprendi a lidar com muitas coisas nesse período. E foi um período de muito aprendizado e de muito crescimento pessoal, onde a gente começa a perceber que a carreira não é tudo,
chefe não é tudo, o dinheiro que a gente acumula em conta não é nada, porque sem ganhar dinheiro, sem ter nenhum tipo como eu posso dizer, sem ter nenhum vínculo ainda, né, de garantia, eu tava muito mais feliz já nessa etapa. E em nenhum momento eu me arrependi de ter mudado, de ter tomado esse impulso e de ter mudado, porque acabou que a gente percebe que a carreira, existem outras oportunidades de carreira, que não só essa questão convencional da empresa, do chefe, da pós-graduação, do MBA, da viagem e das férias paradisíacas. E óbvio que isso tudo é muito bom, mas para quem realmente curte. E eu não tava curtindo. Então, se alguém que estiver vendo esse vídeo realmente não estiver curtindo o que tá fazendo, não tenha medo de mudar. Porque as mudanças são boas. Elas, na grande maioria das vezes, são muito difíceis de serem encaradas. Mas elas são boas, porque a gente acaba crescendo e percebendo o que realmente vale, né? E se um dia eu me arrepender e quiser voltar pro mercado de trabalho, eu largo tudo de novo e volto. Porque hoje em dia eu já não tenho mais medo do que vai ser. Porque o que vai ser a gente que faz, né? E, enfim, foi bem difícil encarar toda essa mudança, mas ela foi muito proveitosa. Hoje eu me sinto uma pessoa muito mais realizada, então a minha rotina hoje eu continuo trabalhando bastante. Durante a semana eu trabalho das 9 às 7h30 da noite, mais ou menos. Só que eu não trabalho de sexta-feira, porque eu não quis. Porque desde o início eu resolvi tirar um dia pra mim durante a semana e pesei ganhos e custos e benefícios e percebi que dava pra ser assim. Então, tenho muitos amigos que invejam a minha sexta-feira livre, mas ela não é de graça, né? Ela, nos outros dias eu acabo compensando, trabalho um pouco mais. Hoje em dia eu sou uma franqueada, então eu sou uma autônoma e isso acaba acarretando em várias particularidades. Então tem a parte muito boa, né? Eu não tenho chefe. Se eu quiser tirar férias semana que vem eu tiro. Eu posso viajar quando eu quiser. Eu posso, se um dia eu tiver com preguiça, eu posso desmarcar as aulas que eu tiver marcadas. Isso não costuma acontecer, porque a gente precisa se planejar também. Então, hoje em dia como autônoma, eu tenho que ter um controle muito maior do que eu tinha antes. Então, eu tenho muito mais trabalho comigo, com os meus gastos, com os meus investimentos, enfim. Tenho muita vontade de fazer muita coisa que ainda não deu, mas estou trabalhando para isso. E de forma alguma eu me arrependo de ter mudado, porque foi realmente uma coisa que me fez uma pessoa melhor, uma pessoa menos estressada, uma pessoa até fisicamente melhor, porque antes eu ficava o dia inteiro sentada numa cadeira, tomando café e comendo bolachinha quando dava o tédio. E hoje em dia não, hoje em dia eu tô na rua o dia inteiro, passo calor, muito calor, mas os benefícios se superam. E então esse é o recado que eu queria deixar, né, pra todo mundo que tiver vontade de fazer outra coisa. A profissão que eu tenho hoje em dia não é reconhecida como uma carreira, né? A gente não se fala disso, as pessoas ficam até meio chocadas quando eu falo, sou adestradora. Nossa, pô, que legal, mas e aí, né? E aí eu tenho que acabar explicando o que eu faço. E que não é brincar, eu não fico brincando o dia inteiro com cachorro. Só que, né, eu tenho os meus objetivos como profissional. De repente eu pego um caso de um cachorro agressivo e dá medo, lógico que dá medo. Como em qualquer outro trabalho, tem um desafio. E a gente tem que superar esses desafios, mas hoje tenho o respaldo de uma equipe grande e consigo me suprir de tudo que eu preciso para trabalhar, né? Então, informação, conhecimento, enfim, tudo que a gente teria numa empresa, eu consigo ter de uma outra forma. Não existe uma faculdade de formar adestradores ou especialistas em animais,
mas hoje em dia já tenho uma pós-graduação, que eu ainda não consegui fazer, mas tá nos meus planos futuros de fazer. E a gente já começa a perceber que é um campo que está se abrindo, que está aumentando, e que mesmo ainda pouco explorado, consegue gerar profissionais, bons profissionais e profissionais felizes, realizados pessoalmente, como eu posso dizer que eu sou hoje. E isso não exclui todo o trabalho, realmente, toda a parte mais pesada do trabalho, da cobrança. Eu não tenho um chefe, eu tenho 30 chefes, eu tenho 30 clientes e cada um é um chefe. Mas eu consigo ter muito mais flexibilidade, eu consigo ter muito mais autonomia do que eu tinha antes, né, obviamente. E, e hoje eu mudei, transformei aí a minha carreira, que era uma coisa que estava levando para o convencional. Hoje, inclusive na questão financeira, eu tô muito mais preparada do que antes. E, e é isso, às vezes a gente acha que não vai dar pra mudar, porque você escolheu aquilo e aquilo que tem que seguir. E pode não ser. Às vezes é. Realmente tenho muitos amigos de faculdade que seguiram, que estão super bem sucedidos. E fico muito feliz por eles, mas pra mim não era. E eu descobri isso agora. Tem a outra questão. A faculdade não foi perdida, né? Eu acabei trazendo pra minha franquia de adestramento o que eu aprendi na publicidade, na comunicação social, no marketing. E então hoje eu consigo unir as duas coisas. Não trabalho a comunicação social e publicidade da forma como eu imaginei que fosse trabalhar um dia, mas eu tenho que fazer o meu marketing, eu tenho que atender o meu cliente, eu tenho que ser uma pessoa política, eu tenho que ser uma pessoa sociável, agradável para reter meus clientes. Eu, pela questão da franquia, não tenho uma necessidade tão grande de prospectar cliente, eu acabo recebendo alguns clientes vindos da imagem da marca, mas eu preciso manter isso, né? Eu trabalho hoje regionalmente, então eu tô na rua, se eu estiver na rua com um aluno, um cachorro, estiver dando aula e fizer uma coisa que não é bacana, um outro cliente meu pode ver e pode prejudicar a minha imagem. Então eu também preciso me preocupar com isso. Não é que quando a gente muda para uma coisa que é mais legal ou que te realiza pessoalmente, você vai fazer o que você bem quiser. Não, de forma alguma é isso. A gente tem que ter muito mais responsabilidade, porque é a sua cara que tá em jogo. É você que tá ali na frente, na linha de frente da sua empresa ou do que você estiver fazendo. Mas, por outro lado, eu tenho uma outra vida hoje, né? Meu fim de semana dura 3 dias, meus chefes são muito mais legais, são muito mais compreensivos, apesar de muitas vezes a casa deles estar destruída, ou a cozinha e a área de serviço deles está cheia de xixi e cocô, mas ok, a gente vai trabalhar e vamos junto, e cada cliente meu é uma equipe. E eu consigo resultados legais e que me satisfazem muito mais do que antes, porque eu vejo meu trabalho fazer realmente diferença dentro da casa das pessoas. E talvez fosse isso que eu estivesse precisando, ver a minha utilidade maior dentro de algum objetivo. E eu tenho hoje muitos objetivos e cada objetivo que vai sendo cumprido é uma vitória. E, enfim, é muito legal quando um cliente te manda mensagem falando que acabou de ver um cocô lindo em cima do tapete higiênico, ou que acabou de fazer um passeio e o cachorro não latiu pro outro cachorro que viu na rua. E hoje em dia, esse tipo de notícia me alegra muito mais do que um job fechado ou uma impressão bem sucedida. E é isso. Espero que a minha história motive outras pessoas. Felizmente eu já posso ver isso acontecer, então eu já conheço outras pessoas que se motivaram pela minha história e pela história de outras pessoas que eu conheço, que realmente mudaram de foco. E se eu ajudar alguém, vou ficar muito feliz, porque não tem nada melhor do que a realização pessoal. Não tem carreira, não tem dinheiro, não tem viagem que pague dormir tranquilo, sem gastrite,
sem dor de cabeça e mais feliz no geral. Obrigada ao pessoal do Transformando Carreiras por ter me convidado para fazer parte desse grupo de motivação e fico feliz com a oportunidade. Se precisar de novo, pode contar com a gente.